From the cross to the throne, from death into life, he went for his own. All power in earth, all power above is given to him for the flock of his love. Only believe, all things are possible, only believe. E a graça, a paz e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada coração. Deus os abençoe. Estamos juntos para mais uma meditação nesta programação do Lendo, Meditando e Orando. E eu peço a você que acompanha esta programação diariamente, que faça isso com a sua Bíblia, que você possa tirar um tempo, pegar a sua Bíblia, pegar um papel, uma caneta, e à medida que você vai ouvindo esta meditação, você possa ir anotando os pontos que fala ao seu coração, que depois você possa reler as passagens. Aqui nós vamos lendo e comentando cada versículo bíblico, mas que depois você possa ler toda a passagem e aprender das Escrituras Sagradas o que elas estão falando ao seu coração. Eu lembro aos irmãos que nos ouvem, que nos acompanham, que estas meditações são realizadas porque nós temos a mensagem do tempo presente que nos revela a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E se você quiser saber mais sobre esta mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo, eu deixo o convite. Basta você colocar aí nos comentários que nós vamos enviar gratuitamente mensagens para que você possa conhecer também esta grande e poderosa mensagem que Deus tem enviado neste tempo presente, que nos revela a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos meditar hoje em Êxodo capítulo 10, do verso 12 até o verso 15, que diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a vegetação da terra, tudo que a chuva de pedra não destruiu. Moisés estendeu o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento leste todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento leste tinha trazido os gafanhotos. E os gafanhotos se espalharam por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muitos numerosos. Antes destes nunca houve tantos gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a vegetação da terra e todo o fruto das árvores que a chuva de pedras não havia destruído. E não restou nada verde nas árvores, nem na vegetação do campo, em toda a terra do Egito. Que o Senhor acrescente bênçãos à leitura de sua palavra. Amados irmãos e irmãs, Deus agora, tudo aquilo que restou, que a chuva de pedra não destruiu no campo, os gafanhotos, eles iriam destruir, eles iriam comer. Deus não estava mais preocupado em avisar, sem mais avisos. Deus já tinha mandado Moisés: até quando você não vai se humilhar perante mim? Até quando você vai permanecer com esse coração endurecido, orgulhoso, tentando negociar com Deus? Até quando?
há um momento que os avisos de Deus, eles terminam, eles encerram. E Deus enviou os gafanhotos para completar a destruição que já tinha sido feita. É destruição sobre destruição. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu saio de uma coisa, entro em outra pior, e entro em outra pior, e é assim mesmo. Entra num ciclo de destruição. O Egito estava num ciclo de destruição, porque tinha um rei com coração obstinado. Mas o poder de Deus destrói todo o arrazoamento. O poder de Deus destrói todas as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então Moisés estende sua mão, ele vai lá, estende a sua mão, e Deus manda um vento. Observe, não foi assim na hora. Vocês perceberam isso? Veio um vento durante todo aquele dia e toda aquela noite. E às vezes as pessoas escutam falar do juízo de Deus, da segunda vinda de Jesus Cristo, de profeta, e elas falam, isso foi para outro tempo, Jesus vai demorar para vir, e elas vão deixando. Só que o vento foi soprando todo aquele dia, toda aquela noite. Que expectativa de terror! Nós já vimos nos capítulos anteriores que haviam pessoas, tanto lá no palácio de Faraó, como no reino, que eles temiam ao Senhor. Sim, eles sabiam que o Deus Todo-Poderoso, quando falava, ele cumpriria. Imagine aquelas pessoas ali na janela, escutando aquele vento. Meu Deus, está ventando tanto hoje. E chega de noite, nossa, esse vento continua. A expectativa do juízo, do terror que estava por vir sobre eles. Toda aquela noite, verso 12, né? Nos diz isso. E vem aquele vento, e vem tudo, meu Deus, e agora? Mas chegou a hora. Sim, quando amanheceu, diz a palavra de Deus, verso 13, o vento do leste tinha trazido gafanhotos. E os gafanhotos se espalharam por toda a terra do Egito, pousaram em todo o território. A Bíblia diz que eles eram muitos numerosos. E a Bíblia afirma no final do verso 14, e no verso 15, que eles cobriram toda a superfície da terra, assim que não restou nada. Não restou nada verde nas árvores, nem na vegetação, nada. Eles foram destruindo tudo aquilo que a chuva de pedra não destruiu, eles foram comendo, eles foram destruindo. O vento soprou por 24 horas, trazendo gafanhotos de muito longe. Não era comum aquele tanto de gafanhotos. Claro que tinha gafanhotos, mas não aquela quantidade de gafanhotos. Sim, mas os filhos de Israel, eles continuavam com seus corações firmes em Deus, vendo que Deus estava batalhando por eles, que Deus estava a favor deles. Irmãos, é tão bom quando você se coloca numa posição de ver que Deus está batalhando por você. Enquanto alguns daqueles egípcios estavam vendo aquele vento durante todo o dia, toda a noite, e com um coração preocupado, porque sabia o que ia vir. O povo de Israel não estava com um coração preocupado. Eles estavam felizes porque Deus estava lutando em favor deles. Que gratidão eu imagino que estava no coração de cada israelita. E que gratidão deve estar também nos nossos corações de saber que Deus luta por nós, que vale a pena, que apesar das circunstâncias, apesar de tudo que se apresenta diante de nós temos um Deus que luta diante de nós, que luta por nós. Ele vai adiante de nós e luta por nós. Por isso que nós devemos manter os nossos corações firmes, independente do que aconteça, das críticas que vamos receber,
Quando nós cremos na mensagem verdadeira, quando nós cremos na mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo, nós temos que ter o nosso coração firme, porque nós vivemos numa época em que a influência do mundo, das opiniões contrárias à vontade de Deus, é intensa. Satanás usa de vários meios, de celular, de livros, de todas as coisas para acabar com a influência de Deus na vida das pessoas. Então nós precisamos ter um coração firme para permanecer na fé, permanecer firmes aos princípios e mandamentos de Deus, em meio a essa sociedade mundanizada. Deus não quer seus filhos misturados com o mundo, como nós já meditamos aqui também. Deus quer seus filhos separados. Mas a natureza do coração humano, ela é inclinada ao pecado, ela é inclinada à rebelião contra Deus. E para poder resistir a essa inclinação, nós devemos cultivar em nós um coração firme, um comprometimento com o Senhor. O que falta muitas vezes hoje, meus amados irmãos e irmãs, é um comprometimento com o Senhor. Não estão comprometidos com a palavra, estão comprometidos com seus objetivos. E a palavra de Deus, ela é apenas um meio. É só um meio para conquistar os seus objetivos egoístas. Agora, a Bíblia está cheia de exemplos para nós de pessoas que manteram seus corações firmes na palavra. Tudo que Faraó estava passando nos versos que nós acabamos de ler, essas pragas como nunca viam, era porque ele estava afastado de Deus. Ele não queria ceder à vontade de Deus. Agora, na Bíblia, nós temos vários exemplos de pessoas que manteram seus corações firmes. E nesta programação eu te convido a que, independente da circunstância que você esteja passando, do seu momento, Deus conhece cada momento das nossas vidas e Ele sabe quando agir e a hora de agir em cada momento das nossas vidas, em cada fase que nós estamos passando. Então você não precisa se preocupar. Daniel e seus amigos, eles se recusaram a se contaminar com a comida do rei lá da Babilônia. Eles escolheram manter a sua fidelidade a Deus. Eles tinham um coração firme, determinado em obedecer o mandamento do Senhor, mesmo em meio àquelas circunstâncias adversas. Nós podemos ver Josué e Calebe. Enquanto a maioria dos espias que foi enviado por Moisés trouxe um relatório negativo sobre a terra prometida, Josué e Calebe, eles permaneceram firmes na fé, confiando nas promessas de Deus e ainda encorajando o povo a avançar. Eles tinham um coração firme e confiantes no poder de Deus. Eu me recordo também de Estevão. Estevão, grande Estevão. Estevão foi ali um dos diáconos, um dos primeiros diáconos da igreja primitiva, lá em Atos 7, não me recordo o versículo, mas está ali em Atos 7, ele enfrentou a oposição, a perseguição com o coração firme, e mesmo diante da morte, ele não renunciou à fé dele, ele proclamou, ele demonstrou um coração firme até o fim. O que Deus quer é que nós demonstremos também, meus irmãos, um coração firme até o fim, até a sua vinda, ou que Ele nos recolha particularmente, individualmente, ou até a sua vinda nos céus. Cultivemos um coração firme na palavra de Deus. Agora, a firmeza do coração, ele vem por meio de conhecer a vontade de Deus para o tempo presente, de aplicar a palavra de Deus nas nossas vidas. Não é só um estudo das Escrituras, mas é deixar que o Espírito Santo transforme a nossa natureza humana caída e permitir que o Espírito Santo ele molde os nossos pensamentos, as nossas ações. É viver uma vida de oração, de comunhão com Deus, uma vida de oração constante, comunhão íntima com o Senhor. Ele vai fortalecer as nossas almas. Ele vai nos capacitar a permanecer firme em meio às provações, em meio às tentações.
Seja influenciado pelo poder de Deus, pelas coisas de Deus. E o profeta de Deus, na mensagem Perguntas e Respostas sobre o Espírito Santo, ele diz assim: ora, o pequeno e velho Caleb e Josué pularam ali e os fizeram calar, dizendo: somos mais do que capazes para tomá-la. Olha que coração firme frente à adversidade. Sim, Senhor, aí está. Agora veja o que aconteceu. Josué e Caleb sabiam que Deus havia dado a promessa. Não me importa quão grande seja isto, quantos obstáculos tenham, ou quão grandes sejam eles, ou quão poderosos eles sejam, aquilo não tem nada a ver com isto. Deus disse assim e podemos tomá-la. Oh, que exemplo de coração firme na palavra. Que Deus possa também te dar este coração firme nesta hora. Se o seu coração está vacilante, está temeroso por algo, Deus te dá isto agora. E você sabe que eles foram as únicas 2 pessoas que, daqueles 2,5 milhões que atravessaram para aquela terra, porque eles seguraram sua fé no que Deus disse ser a verdade. Amém? Que você e eu possamos segurar também esta palavra de fé nesta hora. Amado Pai Celestial, muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por Tua palavra, que nós possamos ter os nossos corações firmes, Senhor, que nós não viemos, Senhor, a vacilar, como o faraó que estava com o seu coração vacilante, mas ainda assim contra Ti, e veio aqueles gafanhotos e comeu tudo, destruição sobre destruição. Oh, que coisa terrível! Destruição sobre destruição vem quando os nossos corações não estão firmados. Um coração firme contra Deus não pode prevalecer, mas um coração firme na palavra de Deus, esse é vitorioso. Que nós possamos não ter um coração firme contra a Tua palavra, mas que nós possamos ter um coração firme em favor da Tua palavra e que ela possa ser vivificada em nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livra dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição. Eu sou feliz com Jesus. Deus os abençoe, Deus os guarde. Até a próxima programação, se Deus assim nos permitir.